Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Denise e nossa aula de hoje será de história, tá? Na aula passada, vocês recordam que a gente viu sobre a cultura afro-brasileira, lembram? Então, a aula de hoje eu peço que vocês peguem o livro na página 100. Veremos da página 100 a 104, tá bom? E nossa aula de hoje será sobre os povos antigos do Oriente Médio. Como eram esses povos, o que aconteceu com esses povos, né? Como era um pouco da sua cultura, da sua vida e da sua cultura, tá bom? Então, as guerras recentes no Oriente Médio, que era uma região da Ásia, né? Lá no quadrinho do lado, vocês vão ver que alguns países que fazem parte dessa região da Ásia, né? Afeganistão, Arábia Saudita, né? Emirados Árabes, né? Irã, Iraque, enfim. Tem um monte de países, né, que faz parte dessa região da Ásia, que chamamos de Oriente Médio. Então, essas guerras têm levado à destruição de muitos sítios arqueológicos, que é os sítios onde a gente encontrava um pouco da cultura desses povos, né? Os estudiosos encontravam um pouco da cultura desses povos, que preservam vestígios de diversos povos da antiguidade, como os assírios e os babilônios. As cidades históricas de Palmira e Dura Europos, na Síria, e Nínive e Khorsabad, no Iraque, sofreram ataques e foram parcialmente destruídas. Quem não já ouviu falar nas guerras que acontecem no Iraque, né? Israel, Irã? Então, museus, mesquitas e bibliotecas chegaram a ser saqueados e bombardeados por essas guerras, né? E com esses ataques, importantes patrimônios históricos da humanidade foram perdidos, né? Foram perdidos para sempre. Olha aqui uma ruína, essa foto são algumas ruínas, né, do Templo de Baal, na antiga cidade de Palmira, na Síria, completamente destruído após o bombardeio. Essa foto é de 2016. E esse templo foi construído entre o século I e II, na época em que os antigos romanos dominavam a cidade de Palmira. Aí vem também os povos da Mesopotâmia. O que é que significa essa Mesopotâmia? Né? É justamente uma palavra de origem grega, que significa terra entre rios. Depois vocês vão ver por que chamamos terra entre rios. E essa essa região está localizada entre dois rios. Olha por que chamamos. Entre os rios Tigre e Eufrates. Observe aqui um pouco desse mapa, né? A Mesopotâmia, os rios que estão aí, as cidades que estão circuladas, né? E alguns dos seus povos, assírios, babilônicos, sumérios, caldeus e a cidade que era a cidade antiga, tá bom? Observe um pouco nesse mapa. Em algumas épocas do ano, esses rios, que eram os rios o quê? Se eu perguntasse o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Esses rios transbordavam e eles provocavam grandes enchentes. Então, quando essas águas retornavam ao seu leito, né? Quando essas enchentes secavam um pouco, ficava uma camada de humus, né? Depositada nessas margens. Então, isso fazia com que o solo se tornasse fértil e próprio para o cultivo, o que fez com que alguns grupos humanos na região, né, fixasse lá e desenvolvesse a agricultura. Então, foi em torno desses rios, há cerca de 5.500 anos, que se desenvolveram diversas sociedades da antiguidade, como os sumérios, os babilônios, os assírios e os caldeus. Esses povos mantiveram intenso contato com os povos de outras regiões,
como os cuxitas, egípcios, fenícios e gregos que a gente já ouviu falar também, né? As áreas ao redor desses rios, quais eram os rios? Tigre e Eufrates. Indo até o rio Nilo, formava uma faixa. Então, essa faixa era conhecida como crescente fértil. Por quê? Porque tornava o solo, porque o solo era fértil, né? E tornava próprio para o cultivo, tá? Então, tem aqui um pouquinho da formação de algumas cidades-estado. O que era a principal atividade, né? A agricultura era a principal atividade econômica na Mesopotâmia, com destaque para o plantio de quê? De cevada, trigo, lentilha, grão de bico, alho, cebola, tâmara, figo, uva, romã, ameixa, pêssego, melão e pepino. A prática da agricultura foi possível graças à construção de sistemas de irrigação, que assim eles pegavam a água dos rios, Tigre e Eufrates, né, e jorravam, né, faziam a irrigação para os campos de cultivo. E esse trabalho coletivo de homens e mulheres foi fundamental para que a agricultura na Mesopotâmia se desenvolvesse. E assim, com esse desenvolvimento, foram formando as primeiras aldeias e cidades. Inicialmente, cada uma dessas aldeias e cidades era comandada por um sacerdote, que também cuidava dos templos religiosos. Ou seja, os líderes acumulavam poder político e religioso, né? Além deles comandar na cidade, na aldeia, eles também comandavam, cuidavam também da religião. Então, mais tarde, à medida que essas cidades cresciam, a forma de organização política começou a se alterar. Surgiu então a figura de um rei, para que esse rei pudesse governar aquela cidade, governar em um palácio, tá bom? E nesse período, as cidades mesopotâmicas eram chamadas de cidades-estado, ou seja, cada uma delas era governada por um rei e tinha suas próprias leis. E cada uma era cultuados, né, por seus deuses próprios. Apesar delas se relacionavam principalmente por meio do comércio. E com o tempo, as cidades-estados cresceram e passaram a disputar influência e partes dos territórios, o que deu origem a quê? Aos reinos e impérios. Aqui nessas gravuras, vocês podem ver um molde de uma resina, que é feita a partir de uma escultura mesopotâmica, em formato de cilindro. E à esquerda, né, que também data há cerca de 4.300 anos atrás. Vem aqui um dos primeiros povos que a gente vai ver, que a gente vai estudar, que é os sumérios, né? Que eu falei que tem tem o quê? Tem os assírios, os babilônios, os sumérios, os caldeus. O primeiro povo que a gente vai ver são os sumérios, tá bom? Onde eles habitavam? Eles habitavam nas áreas férteis do sul da Mesopotâmia, há cerca de 5.500 anos. Eles fundaram as primeiras cidades-estado, quando expandiram seu território pelo leste e oeste dos rios Tigres e Eufrates, como eu falei. Uruk deve ter sido a mais antiga cidade suméria, fundada sobre uma aldeia que já existia ao leste do rio Eufrates. Acredita-se que os sumérios criaram importantes técnicas agrícolas, como o arado e a carroça com a roda. Criaram também a escrita, como estudaremos a seguir. Vocês vão ver como foram criadas, né? Criada a escrita. Os sumérios acreditavam em rituais mágicos para curar doenças e males que afligiam os seres humanos. Eles realizavam encantamentos
invocavam diferentes deuses e faziam uso de diversas plantas também. Ou seja, quando eles estavam doentes, né? Eles faziam o quê? Eles faziam mas eles acreditavam em mágicas e pegavam suas plantas e as ervas para que eles acreditavam que isso curava, né? E esse costume foi até transmitido para outros povos mesopotâmicos e a pessoas, né, do nosso convívio que também acreditam, né, em algumas plantas, ervas, chás que curam alguns tipos de doença, né? Ou pelo menos aliviam, não é isso? Posteriormente, os rituais mágicos contribuíram de certa forma para o conhecimento medicinal. Aqui tem uma gravura de uma estatueta feita há 3.800 anos que representa uma deusa, né? A deusa de Star, versão babilônica de Inanna, divindade suméria da guerra e do amor. Ela usa uma touca, vocês podem observar, como se fosse com chifres, né? Que é uma característica comum de deuses mesopotâmicos. E ela segura também, vocês podem observar que ela segura um varal e um anel, que é chamado o Anel da Justiça. A escrita cuneiforme, que foi quando aconteceu, quando tem os primeiros registros dos escritos, né? Que os primeiros registros que os estudiosos têm até o momento são atribuídos justamente aos sumérios, viu? Vamos ver aqui, ó. Mas como era o tipo de escrita desses registros? O sumério desenvolveu um instrumento chamado cunha, feito de metal ou de madeira, que tinha uma ponta com formato triangular. Então, com essa cunha, eles faziam desenhos e inscrições em tablets úmidos de argila. Esses registros representavam ideias e sons. Devido ao uso da cunha, a escrita dos sumérios ficou conhecida como cuneiforme. Veja abaixo aqui um pouco dessas escritas, ó. Podem observar, era como se fosse um tablet, que é o mesmo modelo, né, de argila, e eles escreviam, né, eles mostram aí, ó, nessa primeira, com essa escrita cuneiforme, eles mostram como se fosse a contagem de alimentos, né, agrícolas. E já nessa segunda, mostra a contagem como se fosse de burros, carroças, né, que eram o que eles utilizavam para essas plantações e para o uso também. Então, com esse desenvolvimento da escrita, que era a escrita cuneiforme, foram criadas escolas para treinar os escribas, que eram o quê? Eles eram os responsáveis por registrar dados comerciais e governamentais. As colheitas, eles anotavam o número de animais, a arrecadação de impostos, a quantidade de habitantes, ou seja, o censo daquela população. E essa escrita cuneiforme foi importante para o desenvolvimento de quê? Se eles contavam, foi importante para o desenvolvimento da matemática e da astronomia. E mais tarde, a escrita cuneiforme também começou a ser usada para redigir cartas, declarações, leis e outros registros, tá? Então, aqui no finalzinho do slide tem a atividade para vocês copiar e responder no caderno as questões das páginas 101 a 104, são 6 questões, tá bom? Na próxima aula nós daremos continuidade falando sobre esses povos do Oriente Médio, tá? Tchau!